Olá, seja bem-vindo ao canal Plantas Minhas e hoje vamos falar um pouco sobre a genética das mudas de rosa do deserto. Essas mudas estão com 26 dias e de cara eu já consigo enxergar algumas diferenças entre elas. Elas foram sementes da mesma cápsula, foram todas plantadas no mesmo dia e estão sob as mesmas condições de luminosidade e ainda não receberam adubação. E eu já consigo ver aqui algumas diferenças entre algumas plantas, onde algumas têm um potencial genético melhor para a formação de caudex, que é uma das primeiras coisas que a gente pode observar nas mudas. E eu vou pegar aqui como exemplo algumas mudas que eu vejo já que tem um potencial genético para a formação de caudex. Aqui eu tenho uma que já tem uma formação mais interessante. Já está com um caudex gordinho, lembrando que elas não receberam adubação ainda. Então essa planta ela tem um potencial genético para a formação de caudex. Então eu já vou separar essas plantas e eu já vou fazer um trabalho aqui na adubação dessas plantas para que elas tenham uma formação de caudex mais favorecida. Aqui eu já tenho uma outra planta que também tem a formação de caudex interessante. Eu pretendo separar as plantas que estão desenvolvendo caudex logo de início, para poder fazer uma adubação para incentivar a formação desse caudex, para fazer com que esse caudex engorde mais. Eu vou colocar elas na frente para ficar mais fácil de comparar com as que não tem tanto o caudex tão proeminente assim. Algumas mudas que já vão ter aí uma maior dificuldade de formar esse caudex. Eu vou separar algumas para comparar com essas aqui que eu coloquei na frente. Olha só. Olha só a diferença dessas plantas. A diferença dessa aqui, que já tem uma genética melhor para o caudex, para essas duas aqui, que não tem essa vantagem. Essa daqui está bem alongada, mas praticamente nem formou caudex. Já está iniciando aqui um pouquinho, mas essa aqui ainda não deu sinal de que o caudex vai aumentar. Qual a vantagem de separar essas plantas? Eu poderia simplesmente deixar essas plantas juntas? Poderia sim, mas a vantagem é que eu posso ter um controle da adubação. Porque esse tipo de planta que não tem uma genética que vai favorecer a formação do caudex, dá para trabalhar, dá para colocar uma adubação, dá para incentivar aí a formação do caudex. Mas será muito mais fácil fazer isso com essa. Dá para formar o caudex nessa muda? Dá. Vai formar, lógico. Mas essa aqui eu vou ter muito mais resultado e vai ser muito mais rápido. Então, com esse tipo de muda, o que é que eu pretendo fazer? Principalmente essas que são mais alongadas, eu pretendo fazer uma diferença na adubação. Eu já vou separar para quando começar a adubação, essas mudas que tem o caudex mais largo, a adubação já vai ser concentrada em fósforo e potássio. E essas daqui eu vou concentrar em nitrogênio. Por que que eu vou fazer isso? Normalmente deveria fazer o contrário. Deveria colocar a adubação mais rica em fósforo e potássio para que essas plantas crescessem menos e desenvolvessem o caudex. Mas nesse caso aqui, o que eu quero é que ela fique comprida mesmo, eu quero que ela fique estilada. Porque o que é que eu pretendo fazer com essas mudas que não formam muito caudex e são mais compridas? Eu pretendo fazer alguns arranjos com essa planta, coisas do tipo entrançar uma na outra para fazer algumas esculturas. E para isso eu preciso que ela cresça. Eu não quero o caudex dela por enquanto, eu quero que ela cresça. Para incentivar esse tipo de crescimento, a adubação aqui vai ter que ser rica em nitrogênio. Já para essas outras, que já tem aqui um caudex mais proeminente, eu já vou fazer a adubação mais rica em fósforo e potássio, porque eu quero a formação desse caudex. É lógico que eu não vou zerar o nitrogênio, eu vou colocar um pouquinho de nitrogênio que a planta precisa. Você também não pode deixar a planta sem nitrogênio. Então aqui a adubação já vai ser diferente. As condições de luz também vão ser diferentes. Essa aqui eu já vou começar a trabalhar a transição delas para o sol pleno. Ainda não vou colocar no sol pleno porque elas são muito pequenas e esse potinho eu acho muito pequenininho. Mas eu vou separando em alguns locais onde elas vão pegando um pouco mais de sol do que as outras. E com essa aqui,
a quantidade de luz também vai ser diferente. No momento elas estão no local que tem sombrite e elas pegam sol até 10 da manhã, pegam sol direto até 10 da manhã e depois a luz é filtrada. Elas vão continuar nesse ambiente porque eu quero que elas fiquem com pouca luz, que eu quero provocar a estimulação delas. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda muito e até mais.